Mas dizendo que o desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus também se revela na narrativa ali da tentação ali do deserto, onde ele tenta Jesus. E ele diz o que a Bíblia revela sobre o conflito entre Cristo e Satanás. Mateus capítulo 4, verso 11, aliás, de 1 a 11. E aí nós temos, por exemplo, Jesus é levado ao deserto, Jesus jejua durante 40 dias e 40 noites, e aí o inimigo aparece para ele, pedindo para que ele transforme a pedra em pães. Jesus diz que não só de pão viverá a alma, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O inimigo mais uma vez vem com a ideia, diz, então, leva Jesus ao pináculo do templo e se atire daqui, porque também está escrito, ao teus antes dará uma ordem para que te apare, para que tu não tropeces em alguma pedra. E Jesus também está escrito, não porá o Senhor seu Deus à prova. E ele leva a um monte muito alto, o inimigo leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos da terra e suas glórias, e só tudo isso te darei se prostrando me adorar. E Jesus retira-te, Satanás, e ele sai. Existe um conflito entre o verdadeiro Senhor deste mundo e o governante usurpador. Cristo derrotou Satanás pela palavra de Deus. Cristo ele foi firme em todos os momentos nessa disputa, nessa luta com o inimigo. Ele usa a palavra de Deus, o inimigo usa a palavra de Deus, e ele mais uma vez volta a usar a palavra de Deus, e ele é vencedor. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então, quando o diabo apareceu, ele tentou Jesus a transformar pedras em pães. Zombando da fome extrema de Cristo, mas ele confrontou essa tentação usando as escrituras, e a estratégia de Satanás fracassou. Porque ele também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo tentou o diabo tentou, a se atirar do pináculo do templo. Satanás distorceu as escrituras ao sugerir que se Jesus fosse verdadeiramente filho de Deus, os anjos o protegeriam. Então ele usa ali a palavra de Deus fora do contexto. E a terceira tentação foi quando ele pede aí para ser adorado, e Satanás tenta usurpar a adoração que é exclusiva somente a Deus. Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Ou seja, um paralelo detalhado aqui, por exemplo, em Lucas 4:6 diz assim, e eu lhe darei todo o poder, todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Ele me diz que todo o poder foi dado a ele. Nos três casos, Cristo usou a palavra para se defender do inimigo. Isso mostra o quê? Que hoje nós, como meros mortais, vamos dizer assim, nós precisamos o quê? Conhecer a palavra de Deus. Precisamos usar a palavra de Deus para nos defender. Efésios capítulo 6, verso 2 nos lembra que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo e das trevas e contra as forças espirituais do mal na região celestial. Mesmo que não precisemos viver com medo, né? Não precisamos viver com medo, porque devemos sempre nos lembrar da batalha que ocorre ao nosso redor. Porque nós estamos o quê? Em uma guerra, em um grande conflito, em uma guerra. Você já viu alguém dormir numa guerra? O que acontece se a pessoa simplesmente deixar de mão, fazer de conta que não tem uma guerra? Ele vai morrer. Então precisamos estar o quê? Vigilante. Precisamos estar atento a todo momento para que o inimigo não nos estrague, para que o inimigo não nos destrua. Precisamos estar com os olhos fitos no céu e sempre com a bandeira do nosso príncipe Emanuel erguida e lutando ao lado do nosso Deus. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, e que você continue aprendendo desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.